Tuas promessas me bastam pra seguir. Cristo, a minha paz inabalado sou. Nas tribulações, tempestades e secas, ventos e furacões jamais me afastarão do seu amor. Ele é minha vida, minha força e canção, meu consolador, alegria e perdão, presente de amor, vida e restauração. Comigo está, comigo está. Cristo, minha esperança, pedra angular, que firma meus pés, segura está a minha vida em tuas mãos. Tuas promessas me bastam pra seguir. Cristo, a minha paz inabalado sou. Nas tribulações, tempestades e secas, ventos e furacões jamais me afastarão do seu amor. Ele é minha vida, minha força e canção. Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez, que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Prazer receber você aqui. Esse é o nosso último encontro do mês de julho, a nossa série Reset, revisando a vida para uma nova realidade. Deus tem falado com a gente através do profeta Ageu, 4 mensagens desse profeta. Hoje nós vamos refletir sobre a 4ª mensagem. Mas antes eu tenho um recado especial para te dar. Está sendo divulgado aí já na rede social, você já deve ter visto no nosso Facebook. A gente vai ter um sorteio, né, a partir de hoje. Se você curtir lá a página da IAP no Facebook, se você compartilhar a imagem que está lá da publicação e marcar 2 amigos seus na postagem, você vai concorrer a essa linda Bíblia aqui, da nova versão transformadora. Então participe do sorteio com a gente lá, siga esses passinhos aqui que está lá na nossa página, que você vai ver. Volta um pouquinho lá que você vai ver para você participar. No próximo domingo a gente vai ter uma nova série e aí a gente vai divulgar o resultado do sorteio, tá bom? Então que Deus te abençoe, espero que você ganhe. A gente vai iniciar o nosso culto e para isso, antes disso, eu quero te convidar a compartilhar agora esse link com seus amigos aí no WhatsApp, no Facebook também, para que outras pessoas sejam alcançadas. O tema da nossa mensagem de hoje é Renove a Esperança. Você conhece alguém que perdeu a sua esperança, que precisa renovar, dar um reset na sua vida para voltar a ter esperança? Então, marque essa pessoa aí, convide, compartilhe esse link com ela agora e eu tenho certeza que Deus vai abençoá-la. Amém? Vamos iniciar o nosso culto em nome de Jesus. Quero convidar você para ler com a gente o texto que está registrado na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim para nós, quero ler junto com você. O texto sagrado diz assim: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Ore comigo nesse momento, peça a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre este culto, para que Deus possa receber, ser exaltado, para que a gente possa celebrar o Senhor na direção do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Estamos aqui, Senhor, no último encontro deste mês, para celebrar ao Senhor, para adorar o Teu nome. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor, assim como nos conduziu nos cultos anteriores, nos abençoe através do Teu Espírito,
receba o nosso louvor que será entoado a Ti, Jesus, e fale ao nosso coração através da Sua palavra para renovar a nossa esperança, a esperança, Senhor Jesus, em Ti. Esse é o nosso pedido, Pai, essa é a nossa oração, que a Tua bênção, a Tua graça seja derramada agora sobre cada lar, cada família que está acessando essa transmissão neste momento, receba a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Um bom culto para você. Celebre o Senhor com a gente e com alegria no coração. Em nome de Jesus. Achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para o meu coração, achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. És liberdade para recomeçar, és esperança para continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em Ti eu posso confiar. Eu confio em Ti, confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio. Escudo e proteção acima da razão, em Ti eu posso confiar. Tua força me faz
tudo bem? A paz do Senhor. O meu nome é José Carlos. O meu sinal é este. Eu sou surdo. Agora vamos aprender o nosso momento Libras. Abençoar, crente, acreditar, fé e coragem. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o meu rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Vamos refletir sobre a palavra de Deus. Renove a esperança. É o tema da quarta mensagem de Ageu, o tema da nossa última mensagem neste mês. Eu quero convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta aí. A gente vai refletir no finalzinho do livro de Ageu, lá no capítulo 2, versículo 20 ao 23. Então, se você tiver com a sua Bíblia para conferir, para anotar, participe com a gente. Quero começar com uma pergunta. Qual é a sua expectativa para o nosso mundo? Você ainda tem esperança? Você tem esperança na sua vida? Nessa última mensagem, o profeta Ageu, ele vai mostrar para nós uma mensagem de esperança. Esta é uma mensagem de esperança, sem dúvida. E ele vai dirigir a sua mensagem para Zorobabel. Zorobabel, como a gente já sabe ao longo dessa série, é o governador de Judá, que foi chamado por Deus para conduzir o povo ali na reconstrução do templo de Jerusalém, que havia sido destruído quando o povo foi preso para a Babilônia. E essa mensagem, essa quarta mensagem, ela vem para Zorobabel no mesmo dia que a mensagem anterior, que é a mensagem número 3, que foi transmitida. A gente vê isso olhando aqui para esse texto. Essa palavra de Ageu, ela traz encorajamento para que as pessoas possam viver nesse tempo presente em que eles estavam, e no tempo presente onde eles estavam, eles pudessem ter a sua esperança renovada para o futuro que ainda viria, para o futuro que ainda se desdobraria. A profecia, ela tinha uma aplicação imediata ali para eles, mas ela tem um cumprimento pleno no fim dos tempos. A mensagem de Ageu, ela não é apenas para aquela época, mas é uma mensagem para o final dos tempos. A profecia, ela aponta tanto para o presente da sua época como para o futuro. Ageu, ele vai enxergar aqui com os olhos da fé os acontecimentos do final da história humana, o desfecho da história humana profetizada aqui pelo servo de Deus. E esta profecia, ela vai predizer o momento quando o Senhor abalará o céu e a terra, diz o versículo 21. Aqui no livro, nesse momento do livro, nós temos o ápice da mensagem de Ageu. Zorobabel é neto do rei de Judá, Joaquim. Esse rei, quando a gente olha para a história do povo de Israel, esse rei foi sentenciado por Deus para não ter mais a sua descendência no trono. Deus disse que nenhum dos seus filhos iriam herdar o trono do reinado novamente, por causa das maldades que Joaquim cometeu. Joaquim foi um rei muito perverso. Depois você lê a sua história, essa sentença, esse castigo de Deus, está lá em Jeremias, lá no livro de profeta Jeremias, no capítulo 22. Mas apesar disso, Zorobabel, que é neto de Joaquim, apesar de ter essa sentença de Deus, Zorobabel recebe uma bênção especial de Deus, porque Zorobabel é da linhagem de Davi. Embora ele não reine em Judá, o seu nome é registrado na linhagem de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, como a gente vê lá em Apocalipse 19, 16, e o seu nome aparece lá na descrição de Mateus, capítulo 1, versículo 12, onde nós temos o nome da descendência ali de Jesus. Isso é algo extraordinário e isso traz esperança para nós por pelo menos duas razões. Nesse texto aqui, irmãos, nós podemos ver a destruição dos reinos deste mundo e nós também podemos ver o triunfo glorioso do reino do Cristo eterno. O reino de Cristo é eterno e com isso Ageu está apresentando para nós
estas razões com duas certezas na sua última mensagem, que é para renovar a nossa esperança neste mundo. Então, que mensagens são estas? Que certezas são essas? A primeira certeza que a gente pode destacar aqui desse texto é que os reinos deste mundo não prevalecerão para sempre. Bem, os reinos deste mundo, os reinos perversos, não prevalecerão para sempre. Queria convidar você a ler comigo agora o texto de Ageu. Se você quiser acompanhar, versículo 20 até o versículo 22, está escrito assim: naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros, derrubarei os carros de guerra e os seus condutores, os cavalos cairão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Esta é a quarta mensagem de Ageu, e esta quarta mensagem de Ageu claramente é uma mensagem messiânica, tem a ver com o Messias prometido. Ele vai utilizar uma linguagem apocalíptica. Zorobabel, ele não deveria desanimar diante das convulsões históricas à sua volta, aquilo que estava acontecendo de ruim com ele, porque a obra que Zorobabel estava cumprindo era valiosa demais aos olhos de Deus, do Deus eterno, do nosso Senhor. Esta obra está relacionada com a figura do Messias prometido. Por isso esta mensagem é direcionada para ele. Esse texto que nós vemos aqui agora, ele é muito parecido com o relato que foi feito por Mateus, lá no capítulo 24, versículo 29 e 30, das palavras do próprio Jesus sobre a sua segunda vinda. Veja o texto de Mateus. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Esse texto é muito parecido porque a vinda do Messias, ela vai ser acompanhada quando o Senhor voltar para essa terra. Desastres cósmicos vão acompanhar a sua vinda. Mas a pergunta é: quem controla estes desastres no nosso mundo? É o próprio Deus. É Deus. O governo de Deus abrange todo o cosmo, todo o universo. Deus tem o controle sobre todo o mundo. Ele faz abalar o céu e a terra, disse o profeta. As rédeas da história não estão nas mãos dos poderosos deste mundo. Por mais poderoso que seja o governador, por mais poderoso que seja o imperador, por mais poderoso que seja o líder da nação, os grandes impérios não têm o poder e não têm o controle dos acontecimentos da história, mas é Deus quem faz abalar o céu e a terra, é Deus quem está controlando todas as coisas, Deus está no controle, acredite nisso. Se você tem perdido a sua esperança porque você tem visto pessoas maldosas governando cidades, governando estados, governando países, governando o mundo, não perca a esperança, porque o mundo não está sem controle. Deus não perdeu o controle do mundo, da história, do universo. Deus continua no mesmo lugar, continua controlando tudo o que acontece. É Deus, diz a Bíblia, quem derruba o trono dos reinos, e é Deus quem destrói as forças dos reinos deste mundo. É Deus quem levanta e quem abate, quem exalta e quem humilha. O profeta Ageu vai deixar isso muito claro para nós. As ações descritas pelo profeta é uma ação divina e não humana. É algo planejado e não algo que acontece por acaso, não é algo acidental. Deus torna nulos, Deus anula os maiores símbolos do poder humano. Deus entrega aos homens a sua própria insanidade. Veja o que diz o texto: os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Então Deus deixa eles fazerem o que eles querem em determinado momento da história. Tudo será abalado, inclusive os reinos do mundo passarão. Uma nova era, um novo tempo há de surgir
com o advento do descendente de Zorobabel, que é Jesus, o Messias esperado, o Senhor da glória. Quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez, quando ele nasceu como menino, cresceu e se desenvolveu, uma vez já na sua idade adulta, no seu ministério, ao entrar no templo de Deus, Jesus ficou indignado com a injustiça que estava sendo promovida na casa de Deus. Pessoas estavam tratando a obra de Deus de qualquer forma, a casa de Deus de qualquer maneira. E aí a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor virou as mesas e as cadeiras dos cambistas e espalhou as suas moedas pelo chão. João capítulo 2, versículo 15. Essa foi uma pequena amostra, a gente pode comparar esse episódio aqui de Jesus como uma pequena amostra do que Deus vem fazendo na história e ainda está por fazer. E Ele vai fazer isso com mais intensidade ainda. Está prometido no livro de Ageu: derrubarei os tronos e virarei os carros e os seus condutores. Deus é quem vai virar toda essa bagunça, essas pessoas que se acham poderosas e porque têm poder se acham no direito de fazer o que querem e o que pensam com as pessoas. Assim como a gente quer, por exemplo, que o coronavírus e tudo que nos faz mal desapareça e seja destruído, assim também Deus destruirá todas as estruturas pecaminosas e todos os poderes hostis ao seu reino. Em breve, irmãos, o Senhor vai destruir, diz a Bíblia, a sabedoria dos sábios. Deus vai destruir todo o domínio, autoridade e poder. O anticristo, também chamado de o homem do pecado, aquele que tem o poder da morte. Os céus e a terra que hoje existem, diz a palavra, e as obras do diabo, tudo será desfeito. A palavra de Deus, Paulo vai dizer que é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Por isso, a gente pode renovar a nossa esperança, porque todo o poder governado pelo trono de violência e de maldade causando desespero, em breve, com a volta de Jesus, desaparecerá para sempre. Esta é a primeira certeza que Ageu apresenta para renovar a nossa esperança. A segunda e a última certeza é a seguinte: o reino de Cristo triunfará com glória eterna. Então, por um lado, a gente tem o reino dos perversos, o reino das pessoas que oprimem as pessoas. Este reino, ele vai acabar. Se você tem sofrido por poderosos que estão no reino, que estão em alguns impérios e têm causado as maldades e você não aguenta mais e você já perdeu sua esperança, quero dizer para você, mantenha a sua esperança, porque esses reinos não prevalecerão para sempre. Por outro lado, a sua esperança pode ser renovada porque a gente tem um reino maravilhoso que será eterno, é o reino de Cristo. Esse reino, a Bíblia vai dizer que ele vai triunfar eternamente. Veja o que Ageu vai dizer no último versículo do seu livro. Ageu capítulo 2, versículo 23 diz assim para nós: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Que mensagem gloriosa, meus irmãos. Há quem pense que esta profecia era uma espécie de panfletagem política, uma certa conspiração contra os inimigos persas de Judá, para tentar promover a ascensão de Zorobabel como rei dos judeus. Mas isso não é possível, porque esses acontecimentos não aconteceram, não ocorreram nos dias de vida de Zorobabel. O que é claro para nós com essa promessa, que ela foi dirigida para ele como um representante da linhagem de Davi, pela qual a promessa espera cumprimento no Messias. Zorobabel é o antecessor e um tipo do verdadeiro rei dos judeus. Esta quarta mensagem de Ageu, ela vai muito além de Zorobabel, vai até a consumação final da linhagem de Davi no reino futuro de Cristo. Então, não é possível, porque Zorobabel não viveu para ver o cumprimento desta mensagem no seu tempo. Esta é uma mensagem de encorajamento para eles viverem ali no presente, mas com esperança para o seu cumprimento de forma plena somente no futuro. Este é, sem dúvida, um texto messiânico. Ageu está subindo nos ombros dos gigantes, tendo a visão do farol alto, contemplando com o telescópio da fé o futuro, quando os descendentes de Zorobabel, o descendente de Zorobabel, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, da dinastia de Davi, haveria de vir ao mundo,
para estabelecer o seu reino de graça e depois consumando o seu reino de glória eterna. Os termos que Ageu utiliza aqui para descrever Zorobabel são todos termos messiânicos. Servo meu, anel de selar, escolhido de Deus. Deus vai dizer que ele escolheu Zorobabel. Esses termos são aplicados a Jesus. Como a gente viu, Jesus é descendente de Zorobabel. O nome de Zorobabel aparece na linhagem de Jesus, lá em Mateus capítulo 1 e lá em Lucas capítulo 3, versículo 27. Mas o que é o anel de selar? O que o anel de selar representa para nós? Esse anel é um símbolo muito precioso, porque com o anel de selar, os reis autenticavam os documentos oficiais e autorizavam todos os editos e todas as leis que eram promulgadas. Era um símbolo de poder e autoridade. Este anel era usado pelos reis para poder colocar sua assinatura oficial em documentos importantes. A gente vai ver isso acontecendo no livro de Esther, lá no capítulo 3, também no capítulo 8. Era como uma garantia de que o rei de fato iria cumprir a sua promessa e aquilo que estava estipulado no documento que estava selado com o anel do rei. Sem esse anel, se não houvesse o carimbo do anel ali, a marca do anel do rei, não havia impressão no documento e sem a impressão o documento não tinha nenhum valor. Se chegasse um documento sem a assinatura do rei, sem o selo do rei, esse documento não era reconhecido como autêntico. Então, dessa forma, a profecia de Ageu quer mostrar para nós que alguém da linhagem de Zorobabel, no futuro, vai autenticar definitivamente a intervenção de Deus na história. E este alguém é Jesus Cristo, é o Senhor, Jesus de Nazaré. A gente percebe pelo menos dois elementos cristológicos aqui no livro de Ageu. O primeiro é a glória do templo, que veio de forma definitiva na pessoa de Jesus Cristo. Hoje a presença de Deus não está mais no espaço físico do templo onde nós nos reunimos. Hoje a presença de Deus está na casa dele, que é a própria igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo e através do Espírito Santo de Deus nós temos a sua presença em nós. O segundo elemento cristológico é a apresentação do próprio Zorobabel como este anel de selar. O anel de selar é um símbolo da autoridade real do Messias, que de fato Jesus é o rei. Ele é o rei dos reis, não somente dos judeus, mas o rei do universo. E este fato é a reafirmação da esperança messiânica judaica de um libertador divino proveniente da casa de Davi, que se assentaria no trono de Davi. Esta grande esperança atinge o seu auge com o filho de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi no Novo Testamento. Jesus é o descendente de Davi e o seu governo se eleva acima dos reinos caídos deste mundo e o seu trono será estabelecido para sempre. O cumprimento pleno dessa profecia se dá na segunda vinda de Cristo, quando os reinos deste mundo desaparecerão e o reino será do Senhor e do seu Cristo. A gente pode renovar a nossa esperança por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu reino triunfará com glória eterna, diz a palavra do Senhor. E se você permanecer firme em sua vontade, priorizando a sua vontade, como nós vimos na primeira mensagem de Ageu, animado na sua obra, com coragem e com pureza, como nós vimos nas mensagens anteriores, você pode então ter esperança de participar dessa glória eterna também. Esta mensagem é para você. Renove a esperança por meio do Senhor. Veja o que Pedro vai dizer para nós. Pedro assegura para nós: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Ele é quem te chamou. Você é chamado por Deus para participar da sua gloriosa vida, da sua eternidade, do seu reino. Portanto, não se desespere. Não se desespere com as tristezas, com os sofrimentos. Nós temos um reino eterno que nos aguarda. Não se desespere, mas espere em Deus. O fim da história já está escrito e o final será glorioso para quem estiver ao lado do Rei Jesus. Creia nisso, tenha esperança, pode confiar na palavra do Senhor. Amém? Para a gente terminar, para refletir e praticar, ao contrário do que o nosso cenário atual possa indicar, a história da humanidade não caminha para um crepúsculo, mas para um glorioso amanhecer. Os reinos do mundo serão abalados e o trono dos reinos será destruído
mas o descendente de Zorobabel, da família de Davi, o escolhido de Deus, o Senhor Jesus Cristo, reinará vitoriosamente e o seu reino não terá fim. É isso que nós aprendemos com esta quarta mensagem do profeta. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você e eu tivéssemos esperança de vida eterna. Nós podemos ter essa esperança por causa do sacrifício de Jesus por nós. E Paulo diz que este é o mistério. Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. A minha pergunta para você agora é se Jesus Cristo já está em seu coração. Se Jesus Cristo já habita, já reina, já mora dentro do seu coração. Se a sua resposta é sim, então você já tem essa esperança. Se você ainda tem dúvida disso, quero dizer para você, não duvide, tenha esperança. Se Jesus habita no seu coração, se Ele reina sobre a sua vida, então você tem a esperança viva, a esperança da glória. É Jesus Cristo em você, meu irmão, minha irmã. Creia nisso em nome de Jesus. Mas se a sua resposta for negativa, se a sua resposta ainda for não, então eu quero desafiar você a escolher o reino de Deus, a estar do lado do reino do Senhor, a convidar o Senhor para reinar no seu coração. Convide agora mesmo o Senhor para morar dentro de você e renove a sua esperança por meio dele. Você também pode ter essa esperança que nós temos, ter Cristo Jesus habitando em você. Quem pertence ao reino de Cristo tem a sua esperança renovada diariamente, porque Jesus é a única esperança para este mundo perdido que vai de mal a pior. É possível que este mundo caminhe de pandemia em pandemia e a gente sofra com isso. Mas se a gente esperar em Deus, então o reino do Senhor será eterno e não vai haver nada que possa nos desanimar e nos desesperançar. Porque um dia o Senhor voltará para buscar a todos que permanecerem fiéis ao seu reino. Pouco antes de o apóstolo Paulo ser decapitado e morrer por ser fiel a Jesus Cristo, ele declara: agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém? Esta é a nossa esperança. Você aguarda com grande expectativa a vinda do nosso Senhor? Se você aguarda, então você receberá o prêmio da vida eterna, da graça de Deus. Que esta seja a sua esperança também, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que nós tenhamos esta esperança. Não se desespere, mas espere em Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Quero orar com você. Você que talvez tenha perdido a sua esperança, tenha perdido a expectativa deste mundo, de viver neste mundo que realmente vai de mal a pior. A gente tem vivido uma nova realidade e as 4 mensagens de Ageu levam a gente a pensar em um reset na nossa vida, de realmente parar, refletir para recomeçar, rever a nossa prioridade, retomar a nossa coragem, restaurar a nossa pureza e hoje renovar a nossa esperança. Deus quer tratar o nosso coração que possa estar ferido, sem esperança. E eu quero orar com você que perdeu a sua esperança e você também que tem esperança, para que Deus continue fortalecendo, mas para que todos nós tenhamos uma esperança viva em nós, que nos leve a confiar ainda mais na sua graça e possamos participar do seu reino de glória eterna. Amém? Vamos orar. Se você lembrar de alguém que está desesperado, que está sem esperança, sem Deus neste mundo, quero te convidar a orar por essa pessoa também, da sua família ou não, mas para que essa esperança possa também alcançá-los. Ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai derramar a sua graça e vai te abençoar. Santo Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós agora oramos a Ti com esperança, com confiança, pedindo a Ti, Senhor, para que renove a esperança de quem está desesperado, a esperança de quem está com medo, a esperança de quem está perdido, a esperança, Senhor, para aquele que ainda está vivo, ainda existe esperança. Então que o Senhor possa trazer essa esperança para essa pessoa, para que ele possa se aproximar do Senhor, do seu reino, ficar do seu lado e ter o Senhor dentro do seu coração, para que a esperança da glória seja conhecida por estes também. Pai, fortalece a nossa fé em nome de Jesus. Ajude a gente a não fixar os nossos olhos nos reinos deste mundo, por mais poderosos que eles sejam, mas que a gente possa olhar
para o reino eterno do nosso Senhor, do nosso Salvador. Meu Deus, anima-nos e ajude-nos a levar esta mensagem de esperança para todos que estão à nossa volta. Cura-nos, ó Deus bendito, é a nossa oração, é o nosso pedido. Pai, que o Senhor dê alegria, dê ânimo para todos aqueles que estão tristes por causa de qualquer que seja a situação, especialmente nesse tempo, nessa realidade que a gente tem vivido, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. A gente termina essa série Reset, revisando a vida para uma nova realidade, dizendo que a gente tem vivido uma nova realidade depois da pandemia da Covid-19, é verdade. Mas tem uma realidade para além desta vida, uma realidade nos céus que está reservada para nós, uma realidade onde não haverá mais pandemia nenhuma, uma realidade onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, não haverá mais morte, porque o Senhor estará conosco. Apocalipse 21, versículo 4 diz isso para a gente. O próprio Deus é quem estará do nosso lado. Ele vai ter feito nova todas as coisas. Então, para que a gente viva nessa nova realidade, dê um reset na sua vida e viva em novidade de vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode contribuir com a sua oferta nesse momento, com o seu dízimo. A gente tem certeza que a bênção de Deus está com você e com a sua família. A conta está aparecendo aqui para você poder fazer o seu depósito, a sua transferência. E a minha oração é que o Espírito de Deus possa usar os recursos que você está investindo no seu reino para que a mensagem da esperança, da graça de Deus possa ser disseminada ainda mais e alcance muito mais pessoas. Amém? Especialmente aqui na nossa cidade. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém e amém.